Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Mônica, eu sou enfermeira, terapeuta holística com formação em aromaterapia, acupuntura, auriculoterapia, ventosa terapia e algumas outras práticas as quais eu utilizo no meu dia a dia para cuidar dos meus pacientes, dos meus clientes, né? E eu fui convidada pela professora Natalícia para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre as terapias holísticas, né? Eu agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho desse tema para vocês, que é algo que eu gosto bastante, que eu utilizo não apenas nos atendimentos, né, dos meus pacientes, mas também no meu dia a dia, como forma de autocuidado, na minha rotina de cuidado de saúde, tá? Bom, para começar, a gente fala, né, sobre terapia holística. O que é terapia holística, né? Terapia holística, essa palavra holística, né, ela vem de uma palavra grega, holos, que significa o todo, né, inteiro. Então, terapia holística é exatamente isso, olhar para o indivíduo, cuidar do indivíduo como um todo, de forma integral, né? O que a gente chamaria de integral? É olhar para esse indivíduo, cuidar desse indivíduo em todos os seus aspectos, físico, mental, emocional e espiritual também. Então, diferentemente, né, do que a gente tem na medicina convencional, a gente, nas terapias holísticas, a gente, independente da queixa, né, que um paciente no processo, um cliente no processo, um indivíduo tiver, né, a gente vai buscar a compreensão e o cuidado dessa queixa, mas de uma forma integral, né? Olhando para todos esses aspectos, as manifestações físicas que tiver, as manifestações mentais, emocionais, em todos os seus aspectos, né? A gente tem algumas denominações, né, para as terapias holísticas, que a gente pode chamar de terapias holísticas, de terapias integrativas, de práticas integrativas e complementares, ou mesmo de medicina complementar, de medicina holística, né? E fazendo assim um link, né, uma diferença com a medicina convencional, na medicina convencional, como é que geralmente acontece? O indivíduo, quando ele tem uma queixa, né, quando a gente tem algum problema de saúde, a gente busca um atendimento, né, com um profissional de saúde, um médico, né, e esse médico, ele vai solicitar para a gente, né, alguns exames, ou a partir do exame clínico dele, ele vai dar ali um diagnóstico e dar um direcionamento. Então, vamos dar um exemplo. Estou com uma dor no ombro. Eu fui ao médico, o médico pediu lá uma tomografia de ombro, identificou que tem algum problema, e o ortopedista, que é o especialista, né, da área de cuidado da medicina convencional, na área de cuidado da parte óssea e muscular, né, esse ortopedista precisa avaliar. E para além só do ortopedista, né, na medicina convencional, hoje a gente tem cada vez mais especialização. Como assim, por exemplo, se eu estou com essa dor no ombro, eu vou buscar o ortopedista especialista em ombro. E ele vai cuidar, né, do meu ombro a partir do diagnóstico e da forma de cuidado da medicina convencional, seja com medicação, com fisioterapia, com o que for, né? Na terapia holística, a gente não isola esse indivíduo, a gente não separa esse indivíduo, né, o ombro desse indivíduo do todo dele, né? Esse é um indivíduo, vamos dar um exemplo, né? A Mônica, com toda uma história de vida, com todos os aspectos emocionais, com a forma de trabalho, o estilo de vida da Mônica, como ela se alimenta, o como ela dorme, o como ela vive, né, as relações sociais, o que ela estabelece, de uma forma um todo, é essa Mônica que está com essa dor no ombro. Então, eu preciso olhar para essa Mônica, né, com esse olhar integral e buscar sim, né, o cuidado dessa dor no ombro. Porque para a terapia holística, quando a gente tem as dores, por exemplo, sintomas físicos que a gente apresenta, ou mesmo sintomas emocionais, eles não são a causa da doença. Geralmente eles são manifestações, né, dos problemas de saúde.
Vamos trazer um pouco de um exemplo para a gente entender a questão da ansiedade, que é algo que a gente fala muito, né, que hoje em dia é muito recorrente. E acredito eu que todas as pessoas na vida que nunca passaram por algum momento passarão por situações que vão gerar ansiedade. Ansiedade natural que seja, por exemplo, ficar ansioso antes de fazer uma prova, algo assim, ou ansiedade patológica, que a gente diz, que é algo que do nada aparece, você não sabe nem por que você está ansioso e de repente você. E às vezes a gente não sabe nem se é ansiedade, né? Mas às vezes começa a manifestar ali, começa a suar demais as mãos, o coração começa a palpitar, né? A gente tem às vezes sensação de falta de ar, de aperto no peito, e às vezes isso é o quê? Uma manifestação de uma ansiedade. Ansiedade, ok. Mas por que dessa ansiedade? O que está trazendo essa ansiedade? Né? O que causa isso? Como eu vou poder lidar com isso? Então, a terapia holística, né, diferentemente da medicina convencional, ela busca essa compreensão do todo e esse cuidado do todo. Então, ofertar ferramentas para esse indivíduo, através das diversas práticas que a gente tem, eu vou mostrar algumas aqui para você, mas ofertar para esse indivíduo, né, ferramentas e cuidados que vão poder auxiliá-lo, né, com os problemas, com as manifestações que ele tem, né? Mas um detalhe super importante, a gente chama, inclusive hoje no Brasil, a principal denominação que a gente enquanto terapeutas holísticos, a gente utiliza são as práticas integrativas e complementares de saúde. Por quê? Porque jamais nós, terapeutas holísticos, a gente vai sugerir ou indicar a um paciente que abandone um tratamento, né, da medicina convencional ou que não busque o atendimento de um profissional da medicina convencional, de um médico para ter um diagnóstico, a gente jamais vai orientar isso para ele, falando para ele deixar de lado a medicina convencional e vir se tratar apenas com as práticas integrativas, né, com a terapia holística. Não. A gente trabalha de forma complementar, a gente trabalha de modo parceiro, né? Porque as terapias holísticas, elas têm um grande potencial de melhorar, de potencializar os resultados, inclusive, da medicina convencional, né? Um exemplo, por exemplo, para você, pacientes em diversos tratamentos, eu falei aqui de ansiedade, por exemplo, né, às vezes o paciente ele está ali e ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento do psicólogo, né, e ele utiliza também de algumas práticas integrativas que vão dar suporte para ele, inclusive melhorar, aumentar os resultados que ele tem ali com o tratamento convencional, né. Um outro exemplo, pacientes com tratamento oncológico, né, de câncer, por exemplo, a gente tem excelentes resultados, né, no alívio de efeitos colaterais do tratamento do câncer, né, no alívio de dores, através de práticas integrativas como a acupuntura, por exemplo, como o uso da dietoterapia, que também é uma prática, né? Então, assim, o objetivo é exatamente ser complementar e proporcionar qualidade de vida, saúde, melhores resultados, né? Para além disso, as terapias integrativas, elas não se é, elas não ficam restritas, né, à utilização apenas de quem tem um problema de saúde, muito pelo contrário, né? O propósito é exatamente proporcionar saúde, qualidade de vida, promover, né, qualidade de vida. Então, se eu não tenho nenhum problema de saúde, eu posso trazer determinadas práticas integrativas para o meu dia a dia como forma de melhorar a minha condição de saúde, de melhorar a minha saúde, de fortalecer a minha saúde, né? E evitar sua doença, né? Então, as terapias integrativas, as terapias holísticas, elas têm muito esse propósito, né? Alguns exemplos de terapias holísticas que a gente tem, né? Como eu falei da acupuntura, por exemplo, a acupuntura, ela é uma prática da medicina chinesa, né? Muito utilizada, né? Lá na China, né? Na região oriental, ela é muito utilizada, é uma prática muito antiga, né? E ela é uma das práticas da medicina chinesa. Na acupuntura em si, a gente utiliza, né,
agulhas de acupuntura, né? Como essas aqui que eu vou mostrar para você, mas a gente utiliza essas agulhas, né? É uma agulha bem fininha, né? E a gente utiliza essas agulhas realizando o quê? A inserção de agulhas em determinados pontos, né, do corpo, que a gente chama de pontos de acupuntura, né? Com o objetivo de promover ali determinadas respostas. Na acupuntura, a gente fala muito das respostas neurofisiológicas, respostas neuroquímicas, né? Através do estímulo por agulha em determinados pontos de acupuntura. O que são pontos de acupuntura? A gente, de forma bem resumida, né? Os pontos de acupuntura eles estão dispostos no nosso organismo em regiões que a gente fala como se fossem aberturas nos canais. Né? São diversos canais de acupuntura no nosso corpo, né? Esses canais, eles percorrem todo o nosso corpo, né? Da cabeça aos pés, literalmente, e mais ou menos eles seguem a lógica anatômica, né? O trajeto anatômico dos nossos nervos, do nosso sistema circulatório, né? Do nosso organismo. E os pontos de acupuntura, eles são regiões, né? Onde a gente fala que existem aberturas para esses canais, né? E aí, nessas regiões, existe o que a gente chama de diferencial potencial elétrico, eu vou falar um pouquinho mais à frente quando eu falar de Schiffer, mas os pontos de acupuntura, eles são nada mais do que isso, essas aberturas, e através da inserção de agulhas ali, com determinados estímulos específicos nessas regiões, a gente produz respostas no organismo, como produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina, etc., que vão trazer respostas físicas, emocionais, né, para esse indivíduo, certo? Licença, vou tomar um pouco de água, tá bom? Então, além da acupuntura, a gente tem também a auriculoterapia, por exemplo, que também é um ramo dentro da acupuntura, né? Mas na auriculoterapia, a gente utiliza um microsistema, que é o pavilhão auricular, né? A orelha, como um microsistema que tem ali também, existem mapas, né? Depois se vocês quiserem pesquisar na internet e tudo, mas existem mapas que demonstram ali a formação, né? A disposição, na verdade, de, de determinados pontos correspondentes a determinadas regiões do nosso organismo. Se a gente olhar para a nossa orelha, se você pegar a orelha do seu coleguinha aí do lado e dar uma olhada para ela, né, você vai poder perceber que é como se fosse um feto de cabeça para baixo. Depois pesquisa na internet, tá? Como se fosse um feto de cabeça para baixo, onde nessa região mais abaixo a gente tem a cabeça, e aí a gente tem a coluna e os pezinhos, então é como se fosse um feto lá dentro do útero, né? Isso são estudos, né, dos chineses lá atrás, e que, né, é bem profundo, mas em resumo, basicamente isso, então na orelha a gente tem esse microsistema com pontos correspondentes que a gente pode utilizar para dar estímulos também, trazendo respostas neurofisiológicas para esse organismo, aliviando determinados sintomas, sejam eles físicos, sejam eles mentais, né? Contribuindo na saúde desse indivíduo, tá? Além da aurícula, na aurícula, por exemplo, para complementar, na aurícula a gente usa como forma de estímulo, né? É muito comum que a gente utilize as sementinhas, né? São sementes de mostarda, né? Como forma de aplicar nesses pontos e manter o estímulo ali. Mas a gente também pode utilizar tanto a agulha de acupuntura, né? Como eu falei, ou agulhas menores, né? Como essas aqui, por exemplo, são agulhinhas bem pequenininhas, elas ficam ali na orelha, tá? Tem alguns outros tipos de agulha, tem os cristais, a gente pode utilizar cristais, né, para fazer esses estímulos na orelha, né? E é bem gostoso, assim, é muito, eu particularmente, eu gosto bastante, tanto de aplicar quanto de receber esse cuidado, né? A aurícula é uma excelente prática, tá? Além, né, da aurícula, a gente tem também a aromaterapia, por exemplo, que é a utilização dos óleos essenciais, né? Estou aqui com hortelã-pimenta, por exemplo, né? Um exemplo de óleo essencial. Óleo essencial é basicamente o que? A extração
da parte da planta, né, que contém inúmeras moléculas, mas da parte, vamos falar assim, bem né, popularmente, da parte perfumada da planta, né, quando você, desculpa, quando você, se você tiver a oportunidade de inalar um óleo essencial, você vai perceber na hora ele te remete, por exemplo, aquela pimenta, né, a menta muito conhecida, na hora ele te remete ali. Não, isso é menta, né? Me lembra uma bala de menta, algo assim, né? Mas ele é a extração exatamente dessa essência da planta, que na planta tem funções específicas para essa planta, função de proteção dessa planta, né, de evitar ataque de predadores, função na polinização, na reprodução dessas plantas, inúmeras funções na planta. E na saúde humana, cada planta ela vai ter ali a sua especificidade como forma de auxiliar os cuidados na saúde humana. Exemplo do hortelã-pimenta, por exemplo, na saúde humana, ele é na parte física, né, ele é um excelente anti-inflamatório, anti-infeccioso, né, muito eficiente para o trabalho com as vias respiratórias, para problemas respiratórios, então problemas de sinusite, problemas de rinite, problemas respiratórios mesmo de inflamações, infecções de garganta, infecções respiratórias. O hortelã-pimenta ele é excelente, né, para principalmente na prevenção, no cuidado, né, para evitar esses problemas, tá? É, na parte emocional, mental, por exemplo, né, a gente utiliza muito hortelã-pimenta para melhorar o nosso foco, a nossa atenção. Ele é um óleo, né, que ele traz uma energia, né, uma atenção mais focada. Então, né, a gente precisando estudar, precisando trabalhar ali, tô meio desanimado, uma gotinha de hortelã-pimenta por inalação pode ser eficiente para me ajudar a melhorar, né, esse foco, tá? Além disso, temos inúmeros óleos essenciais, né? Lavanda, que é muito conhecido também, aí temos cítricos, temos plantas exóticas, né? Óleos essenciais de rosas, etc. E cada um deles tem uma função, né? Tem funções bastante abrangentes e bastante específicas também, tá? Mas é muito, muito gostoso. Podem ser usados tanto na forma de inalação, quanto também na forma de aplicação tópica, sempre diluídos, né, em massagens, etc. Né? Já puxo o gancho aqui para falar das massagens, que também é uma prática integrativa, né? A massoterapia, nós temos diversos tipos de massagem, né? Temos massagem relaxante, temos massagem de drenagem, temos massagem ayurvédica, temos shiatsu, né? São tipos de aplicações manuais, né? Que a gente utiliza determinados princípios exatamente para promover relaxamento, bem-estar, cuidado, etc. E nessas massagens, muitas vezes a gente utiliza de forma associada também a aromaterapia, tá? Além disso, nós temos também a ventosa terapia, né? Esse aqui, por exemplo, é um copinho de ventosa, né? Dos mais tradicionais, dos mais utilizados ultimamente. Nós temos outros tipos de ventosa também, mas esse é o mais utilizado, né? As ventosas através da sucção, né? Porque né, a escola para fazer a sucção, a gente utiliza também, geralmente, em pontos de acupuntura, em regiões dolorosas, em regiões de muita tensão. Então, a gente utiliza ali, né, fazendo uma sucção naquela região. Essa sucção, ela vai aumentar ali, estou grudadinha aqui, tá vendo? Esse é o princípio mesmo. Mas aí ela fica ali grudada e isso vai melhorar a circulação sanguínea naquele determinado local, consequentemente favorecer trocas gasosas e tudo que vão poder auxiliar esse organismo, né, a produzir substâncias para aquele cuidado que ele está necessitando, o alívio de tensões e outras questões mais, tá? Além disso, uma técnica que eu gosto bastante, que é o Stipper, né, a Stipper terapia. A Stipper é uma técnica mais atual, assim, e é bem legal, porque ela utiliza, né, os princípios da acupuntura, porém sem agulhas, né? Então, às vezes, o indivíduo tem muito medo de agulha, né? Ou às vezes com crianças, né? A gente utiliza idosos também, paciente oncológico, eu gosto muito de utilizar os stippers. A gente utiliza stippers, que é uma técnica que a gente não utiliza agulha. Que são o quê? Disquinhos, né?
aqui esses discos, né, são como os discos de algodão que são impregnados por silício, né? Se a gente for pesquisar na natureza, tem inúmeras, a maioria das coisas na natureza tem silício. E o silício, ele tem um princípio bem interessante, que ele tem uma capacidade de doar e receber elétrons, né? Então, através desses discos impregnados de silício aplicados em pontos de acupuntura, a gente tem respostas bem bacanas. Como eu falei para vocês atrás, os pontos de acupuntura, eles são como aberturas, né, ao longo dos nossos canais, ao longo do nosso corpo, são como aberturas ali para esses canais, né? E nos pontos de acupuntura, a gente sempre diz que a gente tem o que a gente chama de diferença de potencial elétrico, né? Então, um ponto de acupuntura, quando ele está em desarmonia, né, desequilibrado, ou ele pode estar sobrecarregado de elétrons, né, ou ele pode estar deficiente. E quando a gente aplica o stipper ali, né, através das agulhas também a gente faz isso, mas o stipper ali, impregnado de silício, ele tem essa capacidade de equilibrar, de harmonizar, né, esse ponto de acupuntura e, consequentemente, esse canal de acupuntura, né, porque ele, por causa dessa capacidade de doação e recepção de elétrons, né? Então ele faz essa harmonização sem a gente dar um estímulo ali doloroso, né? Que são as agulhas, tá? Então são algumas técnicas que eu apresentei aqui para vocês, algumas das que eu trabalho, né? Mas para além disso a gente tem também muitas outras, como a fitoterapia, como a homeopatia, né? A fitoterapia, por exemplo, é o uso das plantas, né? Mas na forma de chás, de implastos, de extratos, né? De formulações específicas, elaboradas a partir das plantas, com o objetivo, né? Desse cuidado, né? Da saúde. A homeopatia, além disso, temos também práticas mais energéticas, né, mais focadas no campo energético, por exemplo, como o reiki, apometria, barra de axis, né, que trabalham mais com a questão do campo vibracional, né, radiestesia, radiônica, isso trabalha mais com o campo energético em específico, né, mas também são práticas bem legais, muito potentes, né. E, além disso, uma prática que eu gosto muito, que é a dietoterapia, que exatamente é o cuidado, né, da saúde através do alimento. Nós somos exatamente o que nós comemos, né? Então, se eu tenho uma nutrição adequada, se eu olho para o meu alimento como algo que vai nutrir as minhas células, algo que vai se converter exatamente no que são as minhas células, né? Eu começo a visualizar esse alimento de uma forma diferente. Então, se a minha nutrição ela é ok, ela é adequada, eu tenho células mais fortes, né, um organismo mais equilibrado, mais harmônico. Se as minhas células são nutridas de forma deficiente ou de forma exagerada, de forma desequilibrada, né, isso também vai ser o meu interior, isso vai refletir na minha saúde física, na minha disposição, e etc. Então, dietoterapia é algo que é bem bacana, eu gosto muito, e é algo que a gente deve trazer mesmo para o nosso dia a dia. Além disso, yoga, por exemplo, é uma outra prática, né, de cuidado. A gente enxerga a yoga como uma prática exclusivamente física, e na verdade a yoga é uma prática muito completa de autocuidado, de promoção de saúde, bem-estar e equilíbrio físico, mental, emocional, de autoconhecimento muito profunda, né? A yoga trabalha assim, muito a parte física, mas também a parte respiratória, a parte mental, né? Então é uma prática muito completa, muito legal. E dentre essas tem várias outras, né? Hoje em dia nós temos no Brasil, a gente tem a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, mais de 20 práticas reconhecidas dentro dessa Política Nacional. Então, assim, o SUS, né, ele oferta algumas dessas práticas, não são todos os lugares, né, não são todas as regiões que a gente tem essa oferta, até pela deficiência, limitação de profissionais, as pessoas não conhecem muito ainda, é algo que vem sendo difundido, né, ao longo do tempo, mas é algo novo para a gente aqui no Brasil. A China, isso já tinha mais de 5.000 anos, né, por exemplo, os indianos, né, mas para a gente é algo que é mais novo, realmente. Então, é algo que vem chegando, né, e por isso eu agradeço mais uma vez, eu espero, né, de forma que isso seja mesmo uma breve apresentação para vocês,
do que é, de como funciona. No Brasil, a regulamentação para a formação em práticas integrativas, ela é bem ampla, né? Algumas práticas exigem, né, formações específicas, como a fitoterapia, por exemplo, você tem que ter formação específica em fitoterapia, a acupuntura, por exemplo, né? Você precisa ter uma formação específica em acupuntura, mas não obrigatoriamente você precisa ser um profissional de saúde, né? Formado na área da saúde para depois cursar acupuntura, qualquer profissional de qualquer área, você pode ser um engenheiro e querer cursar a acupuntura, você pode, até profissionais que não têm formação de nível superior, eles podem, né, também cursar a acupuntura, mas é uma formação aí de 2 anos, pelo menos, de 2 a 3 anos de formação básica, né, para acupuntura, mas pode. Além disso, a gente tem algumas das outras práticas, né, algumas práticas, elas têm regulamentações bem amplas, no sentido de que o profissional ele pode fazer uma formação mais, mais breve, né, como a auriculoterapia, por exemplo, né, existem cursos mais breves, de 80 horas, né, de aurículo, e o profissional se capacita para aplicação de aurículo, né, é claro, 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 gente, para se tornar um bom profissional em qualquer área, o estudo ele vai precisar ser permanente, recorrente, né? Sempre, não tem como parar de estudar. Né? Então é bom gostar de estudar, o conhecimento sempre agrega muito, né? Mas em qualquer área que a gente decida seguir, a gente vai precisar sempre estar buscando atualizar os nossos conhecimentos, aprimorar e manter o conhecimento ativo, né? Bom, eu assim, brevemente é o que eu reservei aqui para falar um pouco para vocês. Eu espero ter contribuído para apresentar um pouquinho do que são as práticas integrativas para vocês, para despertar em vocês a curiosidade, né, de estar buscando um pouco mais. Quem sabe daí vai sair vários profissionais formando, né, em, em práticas integrativas, em terapia holística, e isso me deixa muito feliz, tá? E aí me contem, mandem para mim, mandem pela professora Natalícia, tá? Se alguém de vocês já conhecia, que já conhece, que teve já a oportunidade de experimentar alguma dessas práticas, né? O que, que vocês acharam, o que, que vocês acham, se tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem me mandar também, tá? Eu fico à disposição e espero realmente ter conseguido apresentar um pouquinho para vocês do que são as terapias holísticas, as práticas integrativas e complementares, tá bom? Então, por enquanto é isso. Um abraço para todos, ótimos estudos e fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.